Olá pessoal, eu sou Isley Borges, jornalista e produtor cultural, e fui convidado pela organização deste evento para tratar do tema da militância e do protagonismo social dos povos de terreiro. Falar desse tema no contexto em que vivemos, em meio a uma pandemia e a um desgoverno que não consegue lidar com os principais problemas da sociedade brasileira, é muito necessário e significativo. Então, eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que elegemos um governo que, desde a sua campanha, colocou um Deus cristão acima da pluralidade e da diversidade religiosa brasileira. Então, quando o tema é militância e protagonismo social, nós, povos de terreiro, precisamos caminhar muito e lutar muito em defesa dos nossos direitos. Em um contexto também de proximidade das nossas eleições municipais, nas quais vamos eleger os nossos prefeitos e vereadores, o tema da militância e do protagonismo social também desponta como extremamente conveniente e necessário para que a gente possa discutir quais os planos, os encaminhamentos, quais os indicativos nós queremos pelos próximos anos no que tangem as políticas públicas para os povos de terreiro. Então, eu gosto sempre de dizer que quando a gente é de terreiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se apresentar como pessoa de terreiro. Isso é o início da militância. É quando eu decido me colocar socialmente como alguém que constitui o grupo dos povos de terreiro, né? Povos tão discriminados, tão violentados e tão marginalizados pelo nosso Estado. Então, eu sou filho de A Cristina Fatoki, Babá Jair e Faberó, sou iniciado no Candomblé Queto, do Fonitinho de Oxóssi, do Ileifá, casa de candomblé e de culto a Ifá, aqui em Uberlândia. E eu gostaria profundamente de agradecer a organização do evento pelo convite e dizer que eu tenho lidado com a temática da militância, do protagonismo social dos povos de terreiro desde que finalizei o meu mestrado em 2017. Durante a minha pesquisa de mestrado, eu pude conhecer inúmeras igrejas neopentecostais, igrejas evangélicas neopentecostais, aqui em Uberlândia. A minha dissertação de mestrado, ela evidencia um pouco do processo de pesquisa, do processo antropológico que eu realizei para tentar compreender o discurso neopentecostal, o discurso dessa última corrente evangélica, dessa última corrente pentecostal que despontou no cenário religioso brasileiro. Os neopentecostais, eles surgem como uma terceira onda do pentecostalismo no final da década de 70, com o objetivo de demarcar muito bem a sua intenção de afirmar os valores do mundo e de afirmar, inclusive, os valores do sistema econômico capitalista. Esse discurso neopentecostal, ele é composto fundamentalmente por 4 características. É claro que são várias as outras características, mas as principais, as que mais se sobressaem, segundo os diversos autores, sociólogos da religião, e principalmente tomando como referência aqui Ricardo Mariano, no seu livro sobre o neopentecostalismo, essa corrente, essa última corrente neopentecostal possui 4 características. A primeira seria a sua intenção de acomodação aos valores do mundo. A segunda seria o seu caráter empresarial e burocrático. A terceira seria a teologia da prosperidade, uma teologia que
reafirma os valores do sistema econômico capitalista. E, por último, uma das características dos neopentecostais é a sua guerra contra o diabo. Então, percebe-se que essa última corrente neopentecostal, ela tem constitutiva no seu discurso uma guerra contra o demoníaco, que é sempre materializado nas culturas e nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda principalmente. Então, essa corrente religiosa evangélica, ela opera por meio de um discurso de reafirmação da demonização das nossas religiões e das nossas expressões culturais. Então, muitos fiéis, pautados nesse discurso, se sentem encorajados a desrespeitar as nossas religiões afro-brasileiras, de nos atacar e muitas vezes de violar os nossos espaços de culto. E isso, com a eleição de um presidente que trouxe como slogan de sua campanha um Deus cristão acima de tudo e de todos, isso fica ainda mais acirrado no cenário contemporâneo. Então, a militância e o protagonismo dos povos de terreiro se torna algo essencial para a nossa sobrevivência, para a perpetuação da nossa tradição oral, para a perpetuação dos ensinamentos dos nossos ancestrais. Então, eu gostaria primeiro de ressaltar esse cenário contemporâneo bastante conturbado em que nós vivemos, de racismo religioso, de violência, de intolerância religiosa com as nossas religiões e de, muitas vezes, perseguição das nossas lideranças, e uma perseguição que não se concretiza apenas em atitudes de violência, em palavras. Muitas vezes nós somos impedidos, por exemplo, de captar recursos para projetos que tratem da temática da cultura afro-brasileira. Falando a nível burocrático de Estado, nós tivemos o nosso Ministério da Cultura extinto e por lá, desde que o governo Jair Bolsonaro foi empossado, já passaram vários artistas que prometeram atuarem na Secretaria Especial de Cultura, porque o Ministério virou Secretaria Especial, e que não conseguem gerir a Secretaria Especial de Cultura. Então nós tivemos as nossas instâncias de formulação, de consulta e de proposição, as nossas secretarias ligadas ao combate ao racismo, à defesa da nossa liberdade de crença. Nós tivemos esses espaços desmontados, desconstruídos, ocupados por pessoas que não são capazes de compreender a pluralidade religiosa do Brasil e a importância desse Estado democrático de direito que nos garante a liberdade de crença e nos garante a laicidade do Estado. Nós estamos nos aproximando agora, no mês de novembro, das eleições municipais, e por aqui em Uberlândia, o coletivo do qual eu faço parte, o SECORE, o Centro Cultural Orê, que é a minha casa de candomblé, nós estamos nos organizando no sentido de construir uma plataforma de reivindicações para diálogo com os candidatos a prefeitos e a vereadores da cidade. Então, nós estamos construindo um documento pautado na Lei 10.639, nos direitos dos povos de terreiro, na importância da preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, e em outros diversos eixos. Esse documento está sendo construído para que a gente consiga fazer um diálogo efetivo com os nossos candidatos e questioná-los sobre qual a intenção deles, caso sejam eleitos, qual é a intenção
deles sobre o tema dos direitos dos povos de terreiro, da cultura afro-brasileira, da preservação do patrimônio material e imaterial, da Lei 10.639, que para nós são temas muito importantes e muito pertinentes de serem debatidos. Então eu penso que é fundamental que os coletivos, as casas de candomblé, as casas de umbanda, as casas das diversas, inúmeras religiões de matriz africana, religiões afro-brasileiras que nós temos, que elas se organizem no sentido de dialogar, de propor ao poder público, aos prefeitos e aos vereadores, aos candidatos e aos eleitos, proporem questões efetivas para que a gente consiga expressar a nossa oralidade, a nossa cultura e a nossa religião sem medo de ser atacado, sem medo de ser perseguido, sem medo de ser impedido de nos expressar no espaço público. Então, eu quero finalizar a minha fala aqui dizendo que a pandemia ela trouxe muitas dificuldades, mas ela trouxe também essa possibilidade dos diálogos virtuais, né? Dos acessos a conteúdos virtuais para que a gente se informe, para que a gente se forme e também possa compartilhar com os que estão ao nosso redor. E desde 2017 eu tenho desenvolvido projetos com a temática da cultura afro-brasileira e sempre tendo como referência a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e a cultura negra nos espaços educacionais. Em 2017, nós lançamos Aláfia, Fé e Intolerância, um curta-metragem de 17 minutos que foi gravado numa casa de umbanda e numa casa de candomblé, aqui da cidade de Uberlândia, que tem como protagonistas Mãe Irene de Nanã, Mãe Mirelle de Oxóssi e Ialorixá Cristine Fatoki, relatando histórias de intolerância religiosa vividas por elas. Esse curta-metragem ele tem 17 minutos e ele foi exibido em várias escolas, universidades, espaços culturais aqui de Uberlândia e das cidades do entorno também. Em seguida, em 2018, nós lançamos Euê Assá, que é o livro sobre folhas e religiosidade afro-brasileira. Esse livro ele teve como foco principal a Lei 10.639, porque ele é um material paradidático que foi construído para ser utilizado em sala de aula, né? Para que as crianças, os jovens, os adolescentes tenham um primeiro contato com a cultura afro-brasileira. Nesse livro a gente relaciona as folhas com os orixás, com os itãs e com as cantigas da nossa tradição queto. Em 2019 nós lançamos um documentário chamado Cantigas de Orixá, sobre a questão da musicalidade na cultura afro-brasileira. E esse documentário ele tem 40 minutos e ele trata de uma maneira muito ampla, muito diversa, da questão da musicalidade e da cantiga nos cultos afro-brasileiros. Esse documentário também foi exibido em muitos espaços, em muitas cidades, universidades. Muita gente relata que nunca havia visto o orixá, nunca havia visto imagens do espaço do terreiro, e ele veicula várias dessas imagens, tentando desconstruir muitas imagens estereotipadas, imagens erroneamente associadas à nossa tradição e à nossa cultura afro-brasileira. E agora, no final do ano, nós vamos lançar o livro Epifanias contra o Desencanto. Esse livro é um livro de crônicas sobre, vamos dizer assim, crônicas atravessadas pela temática da cultura afro-brasileira. Ele também tem como foco a Lei 10.639 e também será distribuído nos espaços educacionais. Todos esses projetos que eu mencionei aqui,
estão disponibilizados gratuitamente no site www.acabaça.com.br. Esses projetos todos eles foram construídos a muitas mãos. Muitas equipes foram constituídas para que esses projetos se tornassem realidade, e para a execução de todos esses projetos eu pude contar com a minha liderança religiosa, com a minha família de candomblé, porque o SECORE, o Centro Cultural Orê, é um apoiador e um parceiro de todos esses projetos. Todos esses projetos foram financiados com recursos públicos, foram inscritos em editais que têm como fonte verba pública. Então é também uma maneira de dar um retorno à sociedade com conteúdos, com projetos, com produtos que valorizem e que enalteçam e que, de alguma maneira, informem sobre as nossas expressões religiosas e culturais. Eu estou à disposição de todos e todas para que a gente converse sempre sobre o tema da militância e do protagonismo social dos povos de terreiro. Sejamos todos que somos de terreiro militantes em defesa da pluralidade e da diversidade religiosa, militantes em defesa de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais respeitosa com todas as religiões. Axé.